Eu tenho sustentado para vocês, ao longo dessa série, que nós não devemos ter medo da rotina. A rotina é uma bênção. Gente sem rotina não tem foco. Gente sem rotina inicia um projeto no dia e já acha que o projeto não está bom e inicia outro na terça, outro na quarta. E quando vai ver, tem vários projetos iniciados e nenhum concretizado, porque quer sempre viver do inédito, quer sempre viver das coisas que fogem do padrão. Bem, eu não quero nessa manhã resolver dilemas bíblicos, dilemas históricos que ao longo dos milênios não foram resolvidos. Eu quero apenas dizer para você que foi um dia comum quando Deus apareceu para Abrão e entregou a ele uma tarefa extraordinária. Eu tenho sustentado para vocês ao longo dessa série que nós não devemos ter medo da rotina. Quando, por exemplo, um casal diz que as suas crises matrimoniais são, abro aspas, porque o casamento caiu na rotina, fecho as aspas, isso na verdade não deveria ser jamais motivo de conflito, porque há uma bênção na rotina, há uma bênção em você ter o que fazer de modo ordenado todos os dias, há uma bênção de amar a mesma pessoa na segunda, e amar a mesma pessoa na terça, e amar a mesma pessoa na quarta, há uma bênção de dormir com a mesma pessoa na quinta, e acordar com ela na sexta, e por aí vai. A rotina é uma bênção. Gente sem rotina não tem foco. Gente sem rotina inicia um projeto no dia e já acha que o projeto não está bom e inicia outro na terça, outro na quarta. E quando vai ver, tem vários projetos iniciados e nenhum concretizado, porque quer sempre viver do inédito, quer sempre viver das coisas que fogem do padrão, quer ter uma vida aventureira. Mas a história da humanidade, como nós conhecemos, a história da sua família, a história da minha família, a história da religião, a história de tudo que existe, só chegou hoje, no dia 1º de fevereiro de 2026, porque as pessoas antes de nós tiveram rotina. Então esse era um dia mais rotineiro na vida de Abrão. Isso era um dia comum na vida desse homem. Como todos os dias ele acordou, como todos os dias ele cumprimentou a sua esposa Sarai, como todos os dias ele percebeu o mundo que estava ao seu redor, e ele acorda dia após dia para fazer rigorosamente a mesma coisa, até que em um desses dias rotineiros, até que em um desses dias comuns, até que em um desses dias que não carregam nada de extraordinário, nada de sobrenatural, nada de eloquente, dias comuns, dias absolutamente ordinários, num desses dias, Deus toma novamente a iniciativa, assim como fez com Davi na casa de Jessé através do profeta, assim como fez com Moisés através da sarça que não se consumia no fogo, assim como Deus fez em todas as suas aparições na terra, ele toma a iniciativa de chamar um homem num dia comum. E a pergunta que eu quero responder com vocês nessa manhã tão linda é: o que nós podemos aprender com o dia comum, com um dia absolutamente comum que Deus chamou Abrão, o homem mais importante das religiões, o homem que é o nome das principais religiões do mundo. Sequer Jesus, o nosso Salvador, é tido como alguém importante por todas as religiões, é tido pela nossa, como Deus, como Senhor, como Deus homem, como homem Deus, como o Salvador da humanidade. Mas Abrão é reconhecidamente pai das principais religiões desse mundo. Alguns o consideram pai da fé, pai na fé, o homem que foi amigo de Deus. Vejamos como foi o dia comum que Deus o chamou. Sua Bíblia está aberta. Em primeiro lugar, verifique comigo o verso 1 do capítulo 12. Em um dia comum, primeiro, nós aprendemos a sair. Em um dia comum, nós aprendemos a sair. Ora, disse o Senhor a Abrão, grife essa expressão por gentileza: sai da tua terra. Em alguns momentos da nossa vida, nós vamos entrar.
Em alguns momentos da nossa vida nós vamos conquistar. Em alguns momentos da nossa vida, portas serão abertas para entrada. Em outros momentos da nossa vida, portas serão abertas para saída. E é motivo de nobreza, é motivo de alegria, quando eu e você temos a elegância de saber entrar bem e de saber sair bem. É motivo de muita alegria quando nós conseguimos domesticar as nossas ações, domesticar os nossos impulsos para qualquer que seja o ambiente que venhamos a frequentar, saibamos entrar e saibamos sair com humildade, com elegância, com fineza. E isso em absoluto tem a ver com dinheiro ou condição financeira, tem a ver com virtude de caráter. Nobre não é quem tem dinheiro, nobre é quem tem virtude de caráter. A primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é que um dia comum, Deus acaba nos ensinando a sair. Tem ambientes dos quais nós precisamos sair. Diz o texto, Deus falou a Abrão, sai da tua terra. Quantos estão aqui nessa manhã que não são dessa terra, Guarapari, e que acabaram vindo para cá? Levanta a mão. Olha como a história se repete. Eu quero crer que os que são dessa terra são minoria. Só para eu ter uma conta aqui que eu fiquei um pouco assustado. Quem é dessa terra? Levanta, nasceu aqui. É uma turma boa também, louvado seja Deus. A turma de Guarapari, Deus seja louvado. Veja você uma coisa. Parece que a história de Abrão se repete. Parece que os desígnios de Deus não têm CEP. Os desígnios de Deus não têm bairro. Os desígnios de Deus não têm cidade. O mundo sobre o qual Deus faz o tapete dos seus pés e tudo pertence a Ele, diz o Salmo 24, que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Desse mundo, tem dias que Deus manda você entrar numa porta, tem dias que Deus manda você sair de uma porta. Anote 3 versículos da Escritura, por favor. Em Gênesis 37, 28, José saiu de um poço. Em Daniel 6, 23, ele sai da cova dos leões. Em João 11, 43, Lázaro sai do túmulo. José sai de um poço, Daniel sai de uma cova, Lázaro sai de um túmulo. Tem momentos da nossa vida que a bênção de Deus não está em entrar, a bênção de Deus está em sair. Talvez aquela demissão que você considerou tão injusta, talvez a perda daquela oportunidade que você considerou tão desfavorável, seja na verdade Deus cooperando para o seu bem. Tem dias que Deus vai mandar você sair, num dia comum. Mas em segundo lugar, repare comigo, ainda no verso primeiro, é em um dia comum que nós aprendemos a fazer investimentos espirituais. Olha o que diz o texto ainda. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai, grife essa expressão, e vai. Esse é o maior problema do texto. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu não estou te mostrando agora. Não é Abrão para você sair a uma cidade vizinha. Ele leva os seus bens, mas os bens podem ser roubados no caminho. Terra, ele não tem condição de levar. Você pode amar demais o terreninho que você comprou, você não carrega aquela terra para lugar nenhum. Você não tira o seu terreninho daqui e leva ele para outra cidade. O terreninho vai morrer ali. Então as terras que esse homem tinha com seu pai na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, na Caldeia, não tem como tirar a terra. Os bens dá para levar, mas numa caminhada tão grande, tão significativa, os seus bens podem ser roubados. Deus não está mandando para uma cidade vizinha. Quando Deus diz vai, nesse exato momento, Abrão toma uma decisão, a decisão de fazer um investimento espiritual. Porque, às vezes, entender que temos que sair é fácil. Difícil é confiar no escuro, confiar na ausência de respostas, confiar num mundo tão instável e movediço que Deus está no comando do próximo passo. Quando Deus diz saia uma coisa, quando Deus diz vai,
é outra coisa. Quando Deus diz sai, Ele está nos ensinando, eu estou fechando essa porta. Quando Deus diz vai, Ele está dizendo, você vai precisar confiar em mim. E perceber que os melhores investimentos dessa vida não são os materiais, são os espirituais. Porque o dinheiro que Abrão eventualmente tinha em Ur dos Caldeus, ele conquista de novo em Harã. Dinheiro você perde, dinheiro você ganha. Dinheiro tem dia que você tem dia que não tem. Negócio tem dia que você acerta a veia, tem dia que você erra. É instável. Mas os investimentos espirituais, igreja querida, esses não decepcionam jamais. Deus está dizendo assim, num dia comum para esse homem, você sai, mas agora você vai. Você confia que eu fechei a porta e você confie que os investimentos que você vai fazer daqui para frente são muito maiores do que essa meia dúzia de terreno que você tinha na Mesopotâmia. Eu tenho para você coisas maiores.